Fala galera, aqui é o Dado. Bem, se você está assistindo esse vídeo é porque o primeiro deu certo. A proposta é passar o que eu sei do modo de escultura de Blender até agora através dessa playlist, né, dessa série de vídeos. Então no primeiro eu sugeri a gente modelar um Bog, que é um brinquedo ali dos anos 80, creio que 80, né? Talvez começo dos 80 e comecinho dos 80, né? E o que eu estava falando? E também usar só uma ferramenta que é a ferramenta de grab, né, dentro do Sculpt Mode. Então, vamos supor que todos vamos partir do mesmo princípio nessa sessão. Então, o vídeo vai ter 1 hora, e 1 hora eu tento colocar o máximo de informação, mantendo uma certa lógica assim de sequência, né, para a gente começar a pegar junto as dicas, manha e tal. Então, supostamente, você vai abrir o arquivo, né, no outro dia e tal, e você vai estar com o arquivo no Object Mode. E aí, para esculpir, você lembra que você tem que ir para o Sculpt Mode, tá? Vamos colocar os olhos, porque acho que os olhos é importante a gente já colocar. Primeiro, porque é uma feature importante do personagem lá, do Bog, né, do boneco. E segundo, porque quando a gente tem um olho na face, né, na cabeça, é mais fácil construir as coisas em volta. Então, no Object Mode, né, você pode ver que você está no Object Mode, clicando aqui na parte superior esquerda da tela, você vai dar Shift A, que é o menu de criação, e vai selecionar a UV Sphere. Eu vou rodar ela para frente, né, porque quando você cria os polos da esfera, né, ficam os hemisférios, dão esse nó aqui em cima, então eu vou rodar ela para frente com R, X, 90 no teclado numérico. Rodar no eixo X, 90 graus. E vou usar a escala para colocar ela aqui, né? Como eu falei, você pode habilitar o gizmo, né, para facilitar a manipulação, ou você já engole o bog e vai de vez nos atalhos. Então acho que vai ser mais ou menos aqui um olho, né? O olho é bem grandão, né? Então vou deixar assim, né? Eu vou ter que ajustar em relação à minha cabeça. Lógico que eu vou jogar ele um pouco para trás, tá muito para frente, mas aqui tá legal. E para a gente não precisar fazer dois olhos, eu vou fazer uma simetria. Então eu vou selecionar o olho, né? O olho que está selecionado. Como que eu sei que o objeto está selecionado? Na verdade, eu tenho que ligar aqui, ó. O objeto está selecionado quando ele fica laranja, né? Com essa borda laranja. Pelo menos nesse tema que eu estou usando, né? Isso varia de tema para tema. Então, com o olho selecionado, vou no menu de Modifiers, vou clicar em Add Modifiers e vou escrever Mirror. E assim que você escrever, já vai aparecer aqui o Mirror, né? Mesmo ícone da borboleta lá do Sculpt Mode. Para você fazer o Mirror, o jeito mais fácil é você vir aqui em Mirror Object, você clica no conta-gotas e seleciona a cabeça. Esse object aqui, no caso, é o objeto de referência para fazer a simetria, tá? Beleza? Fez isso, né? Seleciona a cabeça agora e entra dentro de Sculpt Mode e com o Grab eu vou ajustar, né? Então faça aí, caso você já não fez, né? Mas faça essa parte, porque acho que é a primeira parte que a gente está trabalhando, pelo menos juntos, aqui com duas primitivas, né? A gente tem a primitiva da cabeça e agora a primitiva dos olhos. E essa ideia de criar várias primitivas e trabalhar com várias ao mesmo tempo é muito, pelo menos o que eu vejo até agora, é muito recorrente no processo aqui de escultura, né? Você usa bastante primitiva para fazer objetos e a gente vai fazer isso muito, repetir esse processo demais, né? Então, mais ou menos assim, né? Já tenho a minha cabeça colocada de um jeito um pouco mais lógico dentro da. Desculpa, eu tenho os meus olhos colocados dentro da cabeça de um jeito um pouco mais lógico, né? Tá cobrindo o olho. Talvez eu quisesse deixar o olho um pouquinho mais aberto, né? Algo assim, né? Bem, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode colocar os braços, que vai ter também, né? Ou a gente pode colocar os dentes, ou a gente pode colocar
os braços ou os dentes, né? É isso. Vamos colocar os dentes. Vamos colocar os dentes para já treinar até essa ideia de colocar os objetos. Então eu tô dentro do Sculpt Mode, né? Opa, tá aqui. Tô dentro do Sculpt Mode, vou para Object Mode, né? Coloco a câmera de frente ali para facilitar. Os dentes eu vou fazer por enquanto, né? Eu não, os dentes no bog ali, na referência que eu tô vendo pelo menos, não tem tanto dente. Acho que a ideia toda é essa, né? Ele não tem tanto dente. Então talvez a gente não possa, talvez a gente não faça os dentes. Não vamos fazer os dentes. Vamos fazer uma língua, né? Shift A. O que pode ser a língua? Acho que um cubo, né? Então Shift A e vamos pegar. Desculpa, cubo nada. Que cubo nada? Vamos pegar Shift A, o V-Sphere também. A mesma esfera que a gente usou pros olhos, né? A gente pode usar também para uma língua. Então eu vou colocar ela aqui em cima por enquanto, né? Posicionei ela aqui para cima. E com ela selecionada, a vantagem da esfera, né? É que ela já tem bastante polígono para a gente começar a esculpir. Então criar uma esfera, desculpa, a esfera é uma boa primitiva para criar. Eu só não sugeri você criar uma esfera lá no começo, porque às vezes, né? Se você não usar o remesh, esses polos aqui, esses, né, esses hemisférios, essa partinha aqui, começa a bugar, né? Os vértices começam a entrar um dentro do outro. Então, mas como você usa o remesh, não tem problema, tá? Mas a partir de então, é, verifique se a esfera não funciona sempre para você. Não necessariamente precisa criar o cubo e apertar Ctrl 3 e aplicar tal, né? A esfera é uma boa primitiva para esculpir coisas orgânicas pelo menos. Então, com a esfera selecionada, eu vou pegar aqui, entrar em Sculpt Mode, vou ligar a simetria, né? Porque quando você troca de objeto, ele esquece, né? Que a simetria precisa ser ligada. E provavelmente, como você já deve imaginar, tá vendo? Ó, ali como tipo os hemisférios estão meio juntando ali, né? Então tá. Então só com a ferramenta de grab você já consegue modelar tipo uma língua, né? Amassar a esfera tal e fazer tipo uma língua. Mas tá vendo, ó, né? Por isso que eu não sugeri começar com a esfera, porque eu não quis adiantar a ideia de usar um remesh. Mas como você já sabe, a gente pode apertar R, né, colocar um pouco de polígono e Ctrl R e resolve o problema, tá? Então a partir de agora você já sabe que a esfera é tipo igual o cubo ali que a gente criou, nível 3, só que é importante usar um remesh para a malha ficar correta, né? Por enquanto é isso. Acho que por enquanto eu vou deixar a suposta língua assim, né? Vou, né, voltar para o Object Mode. Eu estou fazendo bem rápido porque eu estou usando aquele atalho Ctrl Tab, né? Então voltei para Object Mode, selecionei a língua, vou colocar dentro da boca. Né? Tá muito grossa ainda, né? Muito grande. Vou usar o S de escala para colocar um pouquinho para cá. Vou usar rotação. Aqui eu vou usar o gizmo mesmo para fazer assim. E beleza. Então a esfera está lá dentro da boca. Agora eu vou voltar para a cabeça. Ctrl Tab, Sculpt Mode. E vou ajustar a boca em volta da língua. Né? Não vou fazer os dentes, mas se você já quiser fazer, você já pode fazer, tá? E também não vou fazer os braços, porque antes de fazer os braços, eu acho que a gente pode começar a introduzir mais malha, né? Definir um pouco mais o bloco aqui do personagem e também brushes, né? Brushes são ferramentas importantes, né? Não só de grab vive o escultor digital. Então, no modo de escultura, a gente pode ver alguns brushes que eu considero até o momento bem úteis. O primeiro, que é o mais básico, é esse brush chamado Draw. Né? A tecla de atalho é a tecla V. Tá? Então, brush Draw, tecla V. O Draw é o brush mais simples. Né? Quando você passa, ele faz, né, ele sobe a geometria. Ele não inclui malha, né? Ó. Eu vou manter o iframe ligado por enquanto, só para a gente saber quais brushes. Na verdade, nenhum brush inclui malha, para te falar muito a real, né? Pelo menos não nesse modo. Né?
Mas então eu posso até desligar isso. Vamos assumir isso como uma verdade, né? Nenhum brush inclui malha. Coloca, subdivide, né, a malha. Mas esse brush, o que ele faz? Né? Ele sobe a geometria. Eu vou subir só um pouquinho, né? Eu vou dar um remesh um pouquinho mais maior, só para ele não ficar tão feioso, aí, tipo assim, né? Para você entender. Então o brush ele faz isso, né? E se você segurar o Ctrl, ele faz o contrário, ele faz um buraco. Se você olhar aqui em cima, né, tanto o Radius, que é o tamanho, e o Strength, que é a força, você pode ligar a pressão da caneta. No caso aqui no meu, a pressão da caneta só está ligado para a força, que é o Strength. Então, se você quiser, você pode ligar para o tamanho dele. Mas a ideia é sempre, né, usar ele com bastante suavidade. Para subir e descer aos poucos. Se você estiver usando o mouse para esculpir, o que é bem comum, né? Eu várias vezes já ouvi pessoas falando que usam o mouse para esculpir. Lembra que esses valores você vai ter que colocar manualmente, né? Deixar bem mais fraco, porque o mouse ele não tem, né, controle de pressão e tal. Com esse brush, né, eu acho que ele é bem útil para fazer buracos também, porque ele deforma a superfície, né, para baixo e para cima, né, em direção à normal da face. Né? Então ele é muito bom para fazer buracos, ele é muito bom para fazer tipo dobras, né? A sensação de que tem dobra na geometria, na malha, né? Desculpa, na carne, né? Na coisa que você está esculpindo. Parece que a coisa está empurrando e gerando essas dobras, essas rugas, né? Quando você diminui o tamanho dele e usa o Ctrl, ele é legal para fazer buracos literalmente, ou para você desenhar, né, vincos com ele, né? Então, o Brush Draw é o genérico, né, para fazer volumes na malha. O mais importante do Brush Draw é que você pode combinar ele com os diferentes fall-offs, que são esse menuzinho aqui em cima. Por padrão está em Custom, né? Mas se eu trocar para Sharp, por exemplo, eu faço, né, um rasgo, né, uma subida na malha um pouco mais acentuada, né? E o contrário também vale. Quando eu uso um fall-off ali mais hard, mais pontudo, né, o traço que eu faço é mais pontudo. Então pode ser que em um momento você vai precisar, e o contrário também, né? Se eu pegar um fall-off tipo esse Sphere, que é bem romboso, né? Eu consigo fazer tipo eu não sei o que dá para fazer com isso, né? Mas uns volumão assim mais grosso, né? Beleza? Então esse é o Brush Draw, o mais básico possível. Vou voltar para Smooth, né? Porque por enquanto eu vou mostrar outras coisas. Então, por mais que esse seja o brush mais básico, eu ainda acho que esse não é o brush mais usado, pelo menos até agora que eu tô vendo. O mais usado é o Clay Strips, né? Esse aqui, o terceiro brush da lista, tecla C de casa, de Clay. O Clay Strips ele é muito legal porque ele, primeiro, é o brush mais, entre aspas, artístico e ele tem uma certa similaridade com o ato de desenhar, tá? Então o Clay Strips, né, só para a gente falar dele em si, né, quando você clica, segura e arrasta ele, ele cria essa faixa, né, essa parede, né? Eu vou colocar só um pouquinho de densidade aqui, apertar o Ctrl R, só para fazer aqui, ó, só para vocês verem o que ele faz, né? Então que ele deposita massa, né? Como se fosse uma parede. A analogia aqui da escultura tradicional, né? Eu vou voltar aqui o remesh, só porque eu não preciso dessa geometria toda, mas a analogia aqui de escultura tradicional funciona bem, porque o Clay Strips literalmente é como se você já brincou com escultura tradicional alguma vez, em alguns momentos você pode pegar e fazer massas com a tinta, né? Desculpa, tiras de massa, né? E ir depositando no modelo, né, e apertando com o dedão ali. Mas você meio que faz uma massa antes, uma tira, né, uma faixa de massa e posiciona no modelo. Por que isso? Porque tem uma direção, né? Ao contrário do draw, que não tem tanto uma direção, esse brush ele cria uma direção. Você está vendo que enquanto eu estou passando ele, você vai vendo essas linhas surgindo. E essas linhas acabam dando uma direção para o traço. E o contrário também funciona, né? O draw, quando você. Todo brush, se você passar o mouse, né, em cima dos brushes,
e esperar um pouco, você vai ver que a maioria deles tem dois estados, né? Tipo, fill tem um outro estado chamado deepen. Enfim, scrape tem outro estado chamado fill. No caso do clay strips, né, ele só tem um estado chamado clay strips, mas o contrário também funciona. O que eu quero dizer é, todo brush tem, né, uma versão ao contrário. E no caso aqui do clay strip, você vê o que ele faz. Né? É mais fácil de ver ao contrário, que ele enfia a malha para dentro, mas usando essa textura, né? Esse alfa meio quadrado, né, que parece um pouco mais orgânico. Porém, o grande segredo, né, isso aí é uma coisa que eu acho que abriu a minha cabeça para a escultura digital, é que ao fazer, né, ao usar o Clay Strips, aliás, é o brush que eu mais uso, né, que eu mais usei até agora, ao usar o Clay Strips, você tem que usar um conceito de desenho, que é desenhar, né, a favor da forma, né, no sentido da forma. O que eu quero fazer? Vamos pensar aqui, ó. É, Vamos pegar o zigomático dele, né? Eu quero deixar mais redondo, né? Se você vê, o que eu quero dizer com mais redondo? Deixa eu colocar numa câmera aqui, dá pra ver, ó. Se você vê o zigomático dele aqui, ele tá meio esquisito esse shape, né? Tá meio assim. Eu gostaria de deixar mais assim, redondinho, né? Como que eu faço isso? Eu posso pegar o G, né? O G de grab e tipo ir puxando, usando smooth, puxando, usando smooth, funciona também, né? Não é errado. Eu posso pegar, deixa eu dar bastante Ctrl Z, eu posso pegar o draw, colocar aquele fall off gordinho lá, sphere, né? E passar ele uma vez aqui e vai funcionar também. Aí eu ajusto com o smooth. Mas, né, no processo de escultura, quando você está ali no pique da escultura, no modo artista e tal, o manuseio, né, do brush às vezes é mais gostoso, mais importante e te dá mais controle. Então é aí que eu posso usar, né, o Clay Strips, né, para desenhar seguindo a forma, né, e fazer esse detalhe. Tá vendo como foi até bem rápido, né? Então o que é seguindo a forma? Então eu vou pegar aqui, né, de novo, fazer um desenho, né? Então essa mais ou menos é a forma 3D, né? Desse shape aqui. Concorda? Essa é a forma 3D desse shape. Seguindo a forma, seria fazer as pinceladas, né? Seguindo essa direção. De uma forma, né, que as pinceladas ajudam a revelar essa direção. Se eu fazer no contrário, né, se eu fazer no sentido contrário, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui, bem, não tem Ctrl Z bastante, mas se eu fazer no sentido contrário, que seria assim, né, eu estou indo contra a forma, né, nesse caso. Então eu perco a oportunidade de mostrar a direção, a direcionalidade da forma. Então, né, lembra sempre disso. E outra vantagem, quando você segue a forma, você tem mais controle, né? Porque você vai começar o traço mais forte aqui e automaticamente quando você desliza o traço para baixo, você acaba criando um degradê, você vai soltando a mão, né? Então o ápice das curvas, né, é mais fácil de você controlar, onde vai ser o ápice das curvas. Então o Clay Strips, eu acho ele fundamental você praticar, agora que você conhece ele, praticar criar volumes com ele, mas importantíssimo que você lembre de seguir a forma, né? Às vezes você pode quebrar, né? Que nem o caso aqui que eu estou tentando juntar essas duas partes, né? No sentido contrário da forma, né? Em direção à forma seria assim, o sentido contrário é assim, né? Mas às vezes pode funcionar para você às vezes unir uma parte com a outra. Então pratica o clay strips, né, seguindo a forma. O clay strips também ele funciona para você tirar a malha, né? O brush também ele pode ser subtrativo, como se estivesse raspando a geometria. E se fizer seguindo a forma, fica mais fácil. Tá vendo que eu estou diminuindo o tamanho da bochecha, que eu poderia fazer com o grab, por exemplo, mas eu estou diminuindo, raspando a geometria, mas sempre com essa ideia de seguindo a forma, porque aí fica um pouco mais natural, né? E o shape vai. Você vai conseguir respeitar o shape que você está modelando. Se eu fizer simplesmente
assim, né? Aí eu já quebro totalmente o shape de baixo, que é uma forma mais cilíndrica, tá? Então, só com clay strips eu vou colocar algumas coisas, né? Então vou melhorar um pouco. O clay strips por padrão ele tem esse valor de 0,5. Se você quiser, você pode aumentar um pouco, né? Deixar ele mais agressivo. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos aumentar o tamanho do beiço, né? Dos lábios. Então, seguindo a forma, eu vou desenhando ali o volume para os lábios, suavizo. O queixo eu quero projetar mais para frente. Então, seguindo a forma, né? O degradê do traço ali, o próprio gestual do traço, faz eu saber certinho onde vai ficar mais alto e onde vai ficar mais baixo, né? Aqui está muito grosso, então seguindo a forma, eu vou raspando um pouco a geometria aqui, usando o Shift para ajustar, raspando mais, usando o Shift, e eu vou conseguindo aos poucos, né, modelar essa superfície para ela ficar nessa mistura de reto, e aqui começa o volume, né? O, eu confesso que eu não lembro se a gente começou o ombro do personagem, né? Acho que sim, né? Então eu vou fazer o ombro aqui, seguindo a forma, eu vou deixar o volume dele um pouco mais alto. Aqui eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um buraco, né? Porque eu quero enfatizar a. Como é que chama? Como se isso aqui fosse a. Meu Deus, fugiu o nome na cabeça. A mandíbula, né? A mandíbula do bicho. Então eu vou seguindo a forma, vou jogando o volume da mandíbula lá para baixo, né? Aqui eu estou indo contra a forma, mas de propósito. Segurando o Shift, segurando o Shift aqui, né? E aí eu começo a ter uma mandíbula mais projetada nessa parte. Né? Não precisa, né? Eu falei, seguindo a forma é o ideal. Quando você está polindo a geometria, né? Quando você tem um shape, você só quer polir ele. Né? Mas se você quiser usar o brush para no modo como é que fala? Loucão, assim, né? Tipo, só para subir a malha rapidinho, também funciona. Né? Só que idealmente, quando você quer manipular a geometria com controle, você tem que seguir a forma. Mas tá vendo que aqui eu não estou seguindo, porque eu só quero fazer um buraco. Eu só quero usar essa propriedade do clay strips que joga as coisas para dentro, para fora, nesse perfil mais quadradão. Né? O que dá para fazer, né, só com clay strips antes da gente mostrar outra coisa? Tem uma coisa que não tem muito a ver com brush, mas que está me incomodando um pouco e talvez seja interessante eu mostrar. Antes, deixa eu só afinar um pouco esse chifre, né, arredondar ele, seguindo a forma, né, passando o brush enquanto eu giro a câmera. É como se eu estivesse raspando e girando o modelo ao mesmo tempo. Né? O que está me incomodando? Quando eu estou perto demais, tipo assim, a distorção da perspectiva está muito forte. Né? Aquela parte ali de trás está muito pequena em relação a essa aqui. Isso não é tão legal, eu acho. Como você resolve? Se você apertar a tecla N, né, N de navio, aqui no submenu View, vai ter um focal length, que é, né, o ângulo, length, esqueci, a distância focal, né, o quanto a lente da câmera aqui da viewport, qual o valor da lente da câmera da viewport, que está 50 milímetros, eu vou colocar 120, né, que é quase ortogonal. O ortogonal seria, se eu apertasse 5 do teclado numérico, né, esse aqui seria o ortogonal. Esse aqui fica um pouco estranho, mas 120 eu acho que fica agradável, pelo menos para mim. Se você não quiser, você pode pôr um outro valor ali, né? Mas o valor padrão de 50 ficou um pouco forte demais. Eu acho que isso é carregado com o arquivo, né? Quando você salvar o arquivo, ele vai estar sempre com esse valor, mas se você criar um arquivo novo, ele vai voltar para 50, então vale a pena checar o focal length da câmera, tá? Então vamos lá, ó, eu vou usar agora, então eu vou falando, né, os brushes que eu estou usando, mais ou menos, enquanto eu faço as coisas. Vou trocar para a tecla V, que é o Draw, para fazer um buraco aqui embaixo.
não tá tão legal de fazer. Não, tá sim. Ainda dá, ainda dá. O que eu quero dizer é, se você sentir que já quer um detalhe e não tá conseguindo, R, né? Coloca um pouco de polígono. Na verdade, aqui eu tô com medo de colocar esse tanto, porque o último tanto que eu coloquei foi só para testar, né? Mas acho que aqui tá bom, né? Então, se você não conseguir colocar um detalhe, aperta R, coloca um pouquinho mais de polígono, Ctrl R para aplicar e vai seguindo. Mas, né, como a gente está começando a só agora o bloco de formas secundárias, né? Segura a onda porque ainda talvez você precise fazer coisas como essa aqui que eu estou fazendo agora, pegando o G e fazendo ajustes grandes. Quanto mais polígono, mais difícil vai ficar esses ajustes grandes, que a malha começa a entrar dentro da outra, fica meio pesado. Você acaba destruindo o trabalho que você já fez, né? Porque se eu ficar mexendo muito aqui, eu acabo destruindo esse detalhamento. Então, segura a onda assim na contagem de polígono, né? Usa bem de boa. Tipo aqui, ó. Aqui é um detalhe que eu vou perder, né, no beiço ali da frente dele, porque ainda não tá muito bom, né? Essa parte ainda não, quando eu fiz, eu não deixei tão legal. O conceito aqui não tá tão bom. Não, acabei estragando, vou dar Ctrl Z. Lembra de aumentar o nível de zoom se você quiser. Vou pegar a tecla V, que é o draw normal, que eu sei que faz mais bolinha, né? Aliás, eu tô com fall off de bola. Tô com fall off de bola, vou deixar ele. Eu acho ele bem útil, porque ele cria shapes bem grandões assim, né? Mas para desenhar, talvez ele não é tão útil, né? Para desenhar, para fazer vincos na malha. E aí a gente vai até mostrar já já uma outra ferramenta. Mas por enquanto, deixa eu ver o que, que eu consigo fazer só com essas duas aqui. Com essas quatro, né? Porque já tem uma parte de ferramenta que a gente já está usando. Né? O boneco ele tem um buraco embaixo. Para falar muito a real, ele tem um buraco embaixo. Eu vou fazer. Não precisa, mas eu vou fazer. Eu vou pegar o draw, né, no modo negativo e vou carvar um buraco, né, ou pelo menos uma entrada. Não vou fazer um buraco inteirão assim, mas só para dar a ideia de que tem um buraco. Eu vou tentar manter uma bordinha de leve, vou até usar o draw nessa borda, né? Nunca evita borda muito fina. Aliás, um excelente gancho para uma coisa. Como que eu sei que a borda está muito fina? Claro que se você aproximar, girar, você vai conseguir entrar, né, dentro do modelo ali, ver o modelo de outros ângulos. Você vai conseguir saber que, isso aqui que está acontecendo, né? Nota isso. Às vezes você vai enfiar uma coisa para dentro, para fora, e tal, e vai aparecer um pedaço de outra coisa. Então não se assuste, né? Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho vários objetos na cena, né? O olho, a cabeça e a língua. No modo de escultura, quando você digita Alt Q, você troca para o objeto, né? Você notou ali que ele deu um highlight, né? Ó, vou para os olhos agora. Alt Q, vendo que piscou o olho. Quer dizer que eu estou esculpindo no olho. Alt Q na cabeça, Alt Q na língua, tá? Então Alt Q é um atalho para trocar rápido entre objetos, vários objetos. O que eu estava falando? Tava falando que você, né, como você sabe se uma coisa está grossa, está fina demais, para onde está apontando, etc. Claro que você pode usar, né, a câmera. Geralmente, simplesmente gire a câmera e veja, né, se as coisas estão com o shape que você quer. Mas, né, uma dica óbvia, mas uma dica em si, né, no entanto, o highlight. Vocês estão vendo esse highlight, né? Que é o highlight, só vou mostrar aqui porque, né, esse highlight aqui, não, com esse brush não. Esse highlight, esse highlight, esse highlight, né, esse brilho. Nota como ele tem diversos tamanhos e diversas especularidades, né? Aqui tá bem forte, aqui tá mais ou menos, aqui tá bem suave, aqui tá mais ou menos também, aqui tá bem fininho, né? Aqui tá bem intenso. Então você pode usar o highlight como uma forma de guiar a geometria, né? Quando eu falei então ali, cuidado para não deixar muito fina a malha, né? Deixa eu só simular aqui, ó. Quando eu vejo que tá esse highlight super fininho aqui,
já é um significado de problema, né? Porque problema entre aspas, né? Porque essa malha, se você tentar fazer retopologia nela, né, ela pode criar esses artefatos assim que a malha, o polígono está muito perto um do outro, né? Se eu mostrar aqui, você vê que o polígono aqui está muito entrando dentro um do outro, né? Isso não é bom. Então, nesses casos, você tenta deixar mais suave usando o Shift, né? E sempre usa o highlight da malha como uma guia, um guia ali para saber se a malha está muito grossa, muito fina, o volume está muito apontado para um lado, para o outro, né? Você quer deixar uma área mais flat, você vai notar que geralmente as áreas mais flats têm um volume mais amplo, né? Volume não, um highlight mais amplo. A superfície fica mais clara por completo, né? Quando você nota aqui, ó, aqui é claro, eu noto, se eu quisesse deixar isso aqui retinho, eu sei que essa parte aqui, né, por causa do highlight, né, essa área aqui é a área onde a malha, né, agora vendo de cima, tá fazendo um pouco assim. Por quê? Porque tá pegando mais luz. Só lembra de uma coisa, esse highlight ele tá levando em conta esse match cap que é iluminado de frente, tá? Então você lembra sempre disso. Então se eu quiser deixar essa área um pouco mais plana, eu sei que talvez eu tenha que pegar tipo o Clay Strips, que é a tecla C, né? E colocar um pouco de malha assim para deixar esse highlight mais bem distribuído, né? Tipo aqui. Então agora se eu olhar de lado, ó, nota como tá bem retinho, tá? Então usa o highlight ao seu favor também. Vamos lá, né? Então vou colocar alguns detalhes antes da gente começar a colocar o braço e esculpir, né, o braço, os detalhes do braço, tal, e aí a gente já iria para terceira parte que é colocar detalhes, só que com outros tipos de brush. Eu não gosto nada ainda dessa parte. Eu ainda acho que essa parte não está muito perto, né? Sabe o que que é? É que eu não fiz os lábios, né? Eu não fiz os lábios dele. Eu tô vendo a referência, só agora que eu tô vendo a referência, né? Mas ele tem uma boca ainda, né? Tem os lábios ainda, o bicho. Então vou deixar aqui os lábios, puxar, né? Usar aquele esquema do control, né? De grab, usando o control para jogar a superfície para frente. O lábio inferior é mais redondo, né? Então vou pegar o Clay Strips e vou polir a superfície usando o Ctrl, né? Em direção à forma, para deixar essa parte aqui mais redondinha e tal, né? O queixo, eu gosto desse queixo assim. Talvez não, talvez ele tá um pouco fino demais. Vou abrir, né? Um pouco ele para os lados, né? Vamos fazer um. Vou usar o tecla V e fazer aquele queixinho de. Vou voltar o fall off para o fall off smooth, que tem aquela pontinha mais agressiva, né? E fazer só isso aqui, né? Pegar o G e jogar um pouquinho para dentro, aquele corte ali de galã no queixo dele. Vamos ver aqui atrás, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a tecla V e segurar o Ctrl e enfatizar um pouco o maxilar dele, que estou perdendo, né? Usar o Shift para suavizar de um lado. Aqui vai ter o braço, não estou definindo ainda o que vai ser. A orelha, ok, tá legal. Aqui pode ter uma carninha, tipo da orelha empurrando a pele, né? A orelha, né? A orelha. Como é que chama? A antena, né? Em volta da antena. A antena tá meio esquisita. Eu vou pegar o G e vou deixar ela um pouco mais redonda, pelo menos a base dela, né? Deixar um pouco mais redonda, assim. E aí eu vou voltar com o V, que é a tecla de Draw, e vou fazer uma carninha em volta da antena, né? Tá um pouco fálico isso, mas não tem, não tem problema, né? Subindo aqui, vamos jogar mais para cima, mais fininho. Se bem que não, né? No bicho acho que não poderia ter. Vamos diminuir, né? Porque isso aqui é um brinquedo de criança. Se bem que era de borracha, né? Se bem que era de borracha, não tinha problema, né? Vamos fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu falei que ia fazer esses chifrinhos, né? Eu posso fazer com o V,
né? Que é mais fácil agora fazer com o V do que fazer com o Grab, porque o volume fica mais parecendo umas bolotinhas, né? Tentando, né, pincelar fazendo círculos, porque isso acaba ajudando. Vamos ver aqui atrás. O rabo, por enquanto, né, só vou usar o Grab para dar um ritmo melhor nele, talvez. Né? Gosto do perfil? Nada, não gosto nada. Olha, vou fazer uma coisa muito drástica. Vou pegar a tecla C, desculpa, que é o Clay Strips, e segurando o modo negativo, eu vou raspar tudo para dentro, tipo, apagar literalmente o nariz e vou refazer essa parte. Tá vendo como dá problema, né? Quando você tá com a malha muito densa, você começa a ter uns problemas assim na malha e é mais difícil. Você precisa colocar mais força, literalmente, no brush quando a malha está muito densa. Mas nesse caso, né, é consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu acho. Né? Então eu vou colocar para dentro, porque eu vou refazer esse nariz, porque não está nada legal o nariz aqui. Né? Então vamos lá. O nariz do bicho da referência que eu estou usando ali, primeiro, eu vou pegar o V e puxar um pouco mais da carne ali, como se tipo o semblante de Bravo estivesse juntando ali a pelinha, né, e fazendo aquelas dobras, rugas, né, no supercílio dele. Só que eu vou fazer de um jeito bonito, né? Vamos ver aqui. Talvez só uma aqui no meio já funciona e talvez um voluminho aqui, né? Beleza. Então tem esse espaço aqui para fazer o nariz dele. O nariz da referência que eu estava falando, né, que eu estou seguindo ali, ele não tem uma ponte do nariz, né? Meio que já entra a bolota aqui. Será que é isso que eu quero fazer? Né? Vamos ver. Eu vou experimentar com clay strips porque eu acho que é mais artístico, porque eu vou depositando a ma depositando massa aos poucos. Não sei por que eu falei massa, né? É porque é escultura, né? Mas aqui é legal porque eu consigo falar, eu quero subir só a parte de baixo, então eu só pincelo aqui na parte de baixo e automaticamente eu já sei que a parte de cima está mais reta. Vou pegar a tecla V, vou rabiscar, né? Conceitual, só estou buscando um conceito assim. Talvez isso, acho que já está um pouco mais interessante. Talvez eu possa pegar o V e fazer as coisinhas ali do nariz, que eu nunca lembro o nome, né? Acho que já está interessante. Posso pegar o G e experimentar se talvez isso aqui para dentro fica um pouco do mal demais, mas eu acho que pode funcionar, né? E voltar para a tecla V, puxar um pouco do volume aqui em cima, né? Tecla C, Clay Strips, fazer um pouquinho de volume aqui, né? Perdeu bastante resolução aqui, mas acho que por enquanto eu posso não preciso usar, né, resolução para fazer esse arco do nariz. Que mais? Acho que aqui a gente pode deixar um pouco mais reto, parecer um pouco mais ossudo. Eu tô com clay strips, eu tô fazendo errado, né? Eu não tava com clay strips. Eu notei ali que tava meio esquisito. Ficou meio do mal. Não ficou engraçadinho, né? Não sei se eu gosto. Eu vou apagar de novo, cara. Esse é o lance da escultura, né? Você digital é bem fácil de experimentar. Último teste, último teste. Né? Ao vivo é assim mesmo, gente. Eu vou fazer um pouco mais redondo, porque eu acho que fica mais goofy e fica mais parecido com a ideia original do brinquedo. Então, um narizão redondão. Né? Pegar o clay strips, jogar aqui o narizão bem redondão, como é que tava mesmo. Acho que tava mais legal do que aquela versão ali, que tava indo para um lado meio monstrão, gremlin, sei lá.
Nem Gremlin, né? Mas aqui. Tem um filme, Creatures of the Night, alguma coisa assim. Mas tem um filme dos anos 80 que tinha essa. Umas criaturas parecidas. Aliás, eu me pergunto se esse brinquedo é desse filme. Eu acho que voltou mais ou menos ao que estava antes, mas acho que acabo gostando mais assim, né? Nariz meio empinado. Talvez a boca aqui, o que a gente pode explorar na boca? Pegar o G, jogar um pouco para cima aqui, né? Jogar essa boca um pouco mais pro lado. Vou trocar para a língua, né? Alt Q na língua, jogar a língua mais pro ladão aqui, né? Segurar o Ctrl e arrastar para cima, que eu sei que aí puxa em relação à normal da face. Vai ter um dente, provavelmente vai ajudar um pouco a expressão, né? Porque sem dente ele fica meio cara de banguela, né? E beleza. Acho que aqui, né? Não tô 100%, né, confiante com a expressão dele, mas lembra que eu falei, é para ficar feio, então tá ótimo. 41 minutos de vídeo, dá pra gente colocar o braço, né? Object Mode, vou usar uma esfera mesmo, o V-Sphere, vou arrastar a esfera para cá, vou escalar a esfera em Z, né, para poder fazer um cilindro com ela. Eu não tô, nenhuma referência minha tem muito claro o tamanho do braço, mas acho que os braços eram meio molengas, grandão e tal, né? Mas eu vou deixar o antebraço desse tamanho, né? Vou deixar o antebraço desse tamanho, assim, né? Eu vou duplicar nessa mesma esfera aqui. Shift D é o comando de duplicar. Assim que você digita Shift D, se você arrastar, né, você já está movendo o objeto. Se você não quiser fazer isso, você pode dar um ESC, né, e aí você move ele novamente. Então vou girar. Eu vou deixar esse aqui um pouco menor e vou escalar, né, na verdade, o contrário. Na verdade, ó, isso aqui eu falei, né? Procura também o vídeo introdução do Blender. Mas lembra que eu falei que eu queria escalar? Eu até poderia fazer isso, mas só para dar, né, uma instrução. Se eu quiser escalar agora em Z, por que eu não estou conseguindo? Tá vendo o eixo azul para onde que ele está apontando? Ele está indo para cima. Porque eu estou usando a escala em Z, só que o eixo está alinhado ao mundo, né? A minha viewport. Eu preciso fazer com que o eixo Z fique alinhado ao objeto. Aqui em cima, você está vendo que está escrito global. Se eu colocar local, você vai ver que o Z agora está em relação ao objeto. Aí eu consigo crescer, né, do jeito mais apropriado. Então sempre fica atento a isso. Quando você precisar escalar, movimentar, rotacionar um objeto, as transformações ela pode ser alterada tanto para global ou local. Não sei se o braço é tão grande assim, eu acho que não, né? Tá vendo? Eu vou diminuir esse bíceps, vou colocar aqui em local, eixo Z, desculpa, escala S de escala, eixo Z, puxo para cá, jogo para cá, visão lateral, né? Eu vou encaixar mais ou menos o braço, como se fosse um cotovelo, né? Você pode fazer a mão, mas por enquanto eu não vou fazer, né? Eu gostaria de terminar esse vídeo sem as mãos, só com o braço mesmo. E beleza, né? Eu posso pegar também esse braço aqui, ó, como ainda estou no eixo local, eu vou escalar ele um pouco assim, né? Para ficar um braço um pouco mais musculoso, né? Esse eu escalo assim, e esse, na verdade é o contrário, né? Esse eu escalo um pouco assim. Beleza? Esse braço são duas geometrias separadas, né? Eu posso entrar em Sculpt Mode e trabalhar as duas geometrias separadas, mas eu vou querer dar um remesh nisso, né? Porque as duas geometrias elas estão entrando uma dentro da outra e isso não é nada bom, né? Então o certo é você fazer o seguinte: quando você tiver geometrias separadas em Object Mode que você quer carregar para fazer o remesh em Sculpt Mode, você seleciona uma, segura Shift, seleciona a outra e dá um Ctrl J, tá? Assim que fez isso,
botão direito, Ctrl A, desculpa, e coloca All Transforms para zerar, né, para zerar o, meu Deus, fugiu o nome, para zerar a transformação dela. Só que tem um problema, dependendo do lugar que você criou, esse pivô, né, o pivô de rotação, ele foi para cá. Nesse caso vai ser até legal, porque quando eu pegar aqui, usar um mirror, né, se eu colocar um mirror nessa geometria, né, automaticamente ele já foi para lá. Mas pode acontecer que, vamos simular um problema, pode acontecer que o pivô dele fica tipo aqui, ó, né, quando você deu um merge. E aí quando você dá um mirror, né, vai estar aqui. Aí tem aquele truque que eu falei, que você pode selecionar o objeto. Mas para ajustar o pivô de um objeto, tem duas formas. Né? Tem várias formas, mas eu conheço duas bem úteis. A primeira é você clicar aqui em Options, bem no cantinho da interface, e selecionar agora Origins. Agora você vai estar transformando só o pivô do objeto. E aí você pode colocar onde você quiser. Né? Você vai ver que vai aparecer um gizmo bem maior, com Y, X e Z bem grande, e aí você coloca o pivô onde você quiser, vai se referenciando com as câmeras, né? E aí, quando você acabar, você tira essa opção, desliga ela, ok? Então assim você ajusta o pivô. Uma outra é você fazer o seguinte, é você com o objeto selecionado, apertar a barra de espaço, né? Eu não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, eu acho que sim. Mas se eu não falei, né? Logo quando você instala o Blender, tem aquela opção ali que você troca a barra de espaço para ser, ao invés de play, para ser o menu de search, que é esse menu aqui. Então, para que ele é útil? Seleciona ele, seleciona o objeto, né, aperta a barra de espaço, e aí você vai procurar a opção chamada Center, aqui ó, Origin to Center of Mass, né? Origem para o centro da massa, para o volume do objeto. Não vai colocar no ponto ali de rotação do braço, mas vai trazer o pivô, né, para o centro, né, para o geral dessa massa aqui, o que já funcionaria para fazer um mirror e tal. Beleza? Então aqui eu vou fazer mirror, né, mas com aquela dica ali que eu falei do conta-gotas, porque resolve esse problema. Então tá. Então eu tenho, né, só para voltar, eu peguei as duas esferas, dei um Ctrl J para juntar, depois eu dei um Ctrl A, apliquei a transformação, o pivô foi lá para a casa do chapéu, mas aí se eu precisar resetar, eu posso vir aqui no Options, ou posso selecionar, apertar a barra de espaço e procurar esse botão Origin to Center of Mass. Né? Se eu não me engano, é o atalho... Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Mas tem uma tecla de atalho que abre esses menus, né? Então vamos lá, Sculpt Mode, desculpa, Sculpt Mode, vou dar um remesh, né? Um pouco mais alto dessa vez, né? E vou dar um Ctrl R, e agora é uma malha só, vendo que não tem mais o meio do braço ali solto, né? E usando agora o Grab, eu vou trocar para a cabeça, Alt Q, e vou puxar melhor aqui o ombro, né, em relação ao braço, porque agora eu já tenho o braço. Essa dica, né, eu peguei num canal chamado Speed Char, o cara é... Qual que é a nacionalidade dele, cara? Esqueci, não é russo, belga, esqueci. Mas o canal chama Speed Char, e o cara faz, né, tipo umas esculturas animais, assim, em menos de 1 hora, 2 horas, né? O cara é um monstro ali de esculpir, vale muito a pena ver o canal dele, mas uma dica que eu peguei já é que ele sempre faz isso, ele faz tipo torso com o ombro e faz o braço separado. E isso é genial porque essa linha que eu estou criando agora, ela naturalmente acontece. Então fica muito fácil de você separar objetos e manter uma linha, né, de divisão que fica quase que transparente aos olhos nus. Eu estou no objeto ainda, na malha da cabeça, né? Eu vou usar o C de Clay Strips para, sei lá, se eu não tivesse feito buraco, eu faria um peitoral para ele, né? Mas eu vou só simular um músculo nesse pedacinho aqui. Também vou só simular um buraco que talvez possa ser
trapézio dele, ou alguma coisa do tipo, né? Não sei onde o trapézio dele vai ligar aqui, né? Vou juntar um pouco o músculo das costas, né? Algo assim. E agora eu vou pro braço, né? Vou fazer um pouquinho só, né? É cartoon, né, cara? Mas o braço eu tô vendo ali do bicho é todo zoado. Então eu vou Alt Q no braço, né? E vou fazer com a tecla V um vinco, né? Para meio que simular talvez como se fosse os músculos do antebraço ali, os flexores e tal, né? Aqui seria, né, com a tecla C, Clay Strips, eu simulo um bíceps, né? A malha está um pouco low poly, né? Um pouco low poly. Nesse caso eu estou consciente, eu vou colocar só um pouquinho de malha, né? Quero que fique já um pouco mais high poly. Puxar um bíceps aqui, o ombro dele, né, o cotovelo, desculpa, estaria aqui, né? Com o C, com a tecla V, que é o draw negativo, eu faço um outro corte, né, para dar já a ideia de que tem uma musculatura. Eu não, a referência ali parece que tem umas rugas no braço, todo zoado, né, um monte de coisa esquisita ali, né, mas eu vou colocar tipo umas bolotas aqui também, né, não tão organizada assim, mas assim, né, acho que pode ficar legal. Com clay strips eu vou modelando em volta da forma para juntar um pouco melhor esses, entre aspas, músculos, né? Eu queria esculpir melhor esse braço sem ter a cabeça na minha frente do personagem, né? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar a escultura, né, com Alt Q, a cabeça, desculpa, e apertar a tecla H, H de hora, né? E aí eu consigo, eu preciso voltar, né, pro braço. Ah, não dá. Não dá, peraí. Deixa eu ver se eu falei bobagem. Não, eu falei bobagem, né? Olha só, desse jeito não dá, né? Então assim, se você fez isso, se você seguiu o que eu falei, quando você selecionou a cabeça, aperta Alt H. H é para esconder, Alt H é para mostrar. Por que que não dá? Porque quando você troca de objeto, ele mostra a cabeça. Então você tem que fazer o seguinte: então você está, né, esculpindo o braço, né? Tô no modo escultura esculpindo o braço. Quer esconder a cabeça? Vai para o modo de objeto, seleciona a cabeça. No modo de objeto, você aperta H. E aí você pode entrar no modo, né, de escultura do braço e a cabeça não vai estar mais lá. Só que se você digitar Alt H não vai aparecer nada, porque a cabeça foi escondida no modo de objeto, tá? Não vai perder o modelo ali e ficar desesperado. Pô, o dado não falou essa parte. Então a cabeça está escondida ainda, só que está no modo de objeto. Olha eu tentando colocar anatomia no monstrinho aqui, mas mais ou menos uma coisa, eu não sei também muito certinho como que é, mas só para parecer que tem um ombro e um tríceps atrás aqui. Só o bloco, só achando os volumes, né? Poderia usar né? Trabalhar só com grab também funciona. Aqui mais reto, aqui mais gordinho. Aqui eu quero subir para cima, né? Vou usar o CTRL, porque eu sei que o CTRL vai jogar as coisas para cima em relação ao objeto. Aqui eu quero jogar mais para dentro. Né? Aqui seria atrás aqui. Na verdade, o tríceps seria mais ou menos tudo isso para cá. Né? Zoou um pouco a malha, posso dar um remesh sem alterar muito, né? Sem colocar muitos polígonos, né? Aí tá vendo? Eu quero voltar a cabeça, então tem que voltar para Object Mode e dar um Alt H aqui dentro, né? O H ele funciona no Sculpt Mode, mas ele aí eu não consigo mais agora mostrar o braço, né?
Aí eu tenho que voltar aqui, Alt H e tal. Então, beleza, acho que isso aqui, né, a gente tá com 54 minutos. O tempo para esse vídeo já acabou, mas eu acho que tá legal porque já deu para mostrar bastante coisa e eu posso separar um pouco melhor, né? Ficou com dois, né? Na verdade, esse aqui ele teria que jogar mais para cá, né? Lembra que, né? Não esqueça que ficar feio faz parte da ideia aqui. O bichinho de referência é horrível, então quem deixar mais feio já acertou. Né? Mas tá aí, né? Não tô muito contente com esse nariz, né? Não sei se foi correto fazer o buraco aqui, né? Talvez o buraco tinha que ser em outro lugar, mas tá ok, né? Eu talvez ainda até o final desse projetinho eu ainda troque esse nariz umas 5 vezes. Alt Q para selecionar a cabeça. Eu vou ver se talvez deixando o queixo menos realista eu gosto mais, né? Não sei, tem que ajustar ainda, né? Claro que eu deveria ter feito isso lá no processo. Talvez sabe o que está faltando, né? Vamos gastar esses 4 minutos restantes para mim fazer um teste, né? Vou salvar antes do teste. Vou pegar o Clay Strips e vou puxar aqui um famoso sorrisinho ali clássico de cartoon, né? Em direção da forma, eu vou pincelando, porque aí eu sei que eu tô subindo uma bochechinha aqui no bicho, né? E automaticamente está fazendo aquela entradinha ali legal de cartoon, que eu posso forçar um pouco mais, jogando a geometria para dentro, né? Assim já ficou, pelo menos o sorriso dele já tá legal, né? Talvez a expressão dele ainda não tá tão malvado, perdi um pouco dessa parte aqui subindo para cima e deixando ele bem malvadão, malvado, né? Entre aspas. Aqui tá ficando fino demais. Vou pegar o Clay Strips e em direção à forma eu vou pincelando aqui, né, para ficar um pouco mais grosso. Na verdade, em direção à forma não vai dar. Tem que entrar debaixo da malha e depositar mais geometria aqui, né? Né? Beleza? Eu acho que aqui a gente vai ter que terminar aqui esse vídeo, tá? Se você quiser, né, se você pô, já tá confiante, que eu imagino que já deva estar, porque pô, já deu para ver muita coisa, basicamente quase tudo, né? Tirando as ferramentas de detalhe, né? Se você quiser, você pode fazer a mão, né? Como que você faria a mão, né? Object Mode, vem aqui, Shift A, coloca, sei lá, uma esfera, né? Aí dessa esfera você pode escalar a esfera para fazer a palma da mão, né? Algo assim. Pode entrar dentro do Sculpt Mode, ligar a simetria e deixar essa esfera um pouco mais assim, né? Tipo mais quadrada, né? Aí os dedos, né? Ele tem quatro, três dedos e um dedão, imagino, né? 3 dedos e um dedão. Nossa, perfeito, né? Então você pode fazer Shift A, né? Pega o V-Sphere, o V-Sphere, né? Escalona ela no eixo Z primeiro, deixa ela assim. Eu vou fazer como se fosse um dedo só, né? Um link do dedo. Vou Shift D para duplicar. Coloco a câmera de lado para fazer. A mão tá de costas, tá? Eu estou no modo local, lembra? Por isso que eu estou conseguindo escalar desse jeito, né? Posso duplicar mais uma vez esse dedo e fazer a ponta aqui, só que aí eu diminuo mais um pouquinho ainda, né? Ficou gigante. Posso selecionar os três ao mesmo tempo e dar uma escala, né, dos três ao mesmo tempo.
Com esse dedo feito, eu posso dar um Shift D, né? Colocar esse dedo para cá, Shift D de novo, colocar esse dedo para cá, Shift D de novo, colocar esse dedo para cá e aumentar só um pouquinho esse, né? Na visão de frente, posso rotacionar um pouco esse, posso pegar esse dedo aqui, jogar um pouquinho para, opa, um pouquinho, tá vendo? Por que não deu para cima, né? Porque eu tava pensando que eu ia fazer a mudança em relação à câmera, então tinha que estar no eixo global aqui, e aí eu consigo, né? Esse um pouquinho para cima, esse um pouquinho para cá, para ficar um arco, né? Não ficar tão retão ali os dedos. Isso aqui eu posso voltar para o Sculpt Mode, usar o Grab e puxar um pouco para cá, cobrir ali a ponta dos dedos, né? Não é muito assim os dedos ali da referência, é um pouco menor, né? Posso selecionar todos os dedos, dar um Ctrl J, todos os dedos, dar um Ctrl J, todos os dedos, dar um Ctrl J, assim fica mais fácil para eu rodar os dedos. Pô, mas como que eu rodo o dedo porque a pivô tá lá em cima? Você aprendeu que se clicar em Options, selecionar Origins, você pode selecionar o pivô. Se você fosse mais inteligente que eu, você teria feito isso antes de duplicar os 3 dedos. Faria um dedo, ajustaria o pivô, né? E pronto, ficaria mais lógico, mas, né? A gente não é tão inteligente. Tá aqui, né? Esse aqui que precisa consertar, né? Aqui, beleza, volta, né? Desliga isso aqui, e aí eu consigo, né? Tipo, dar um ritmo para os dedos interessante, de uma forma bem natural, porque os dedos agora estão rotacionando no pivô. Você pode manter, né? Você pode esculpir esses dedos isoladamente e manter esse pivô deles assim, para facilitar tipo uma futura pose, animação, né? Não vou fazer isso, mas você pode. Ctrl G aqui no dedo, né? Esse aqui eu vou na mão mesmo, né? Assim, né? Posso pegar essa mesma esfera, Shift D, colocar ela para dentro, entrar no modo de escultura e jogar aqui. Eu tô quase fazendo de propósito essa parte, né? Para mostrar esse workflow. Talvez não seja, talvez um dia eu aprenda que esse não é o melhor jeito. Mas esse workflow de ficar criando geometria, esculpindo um pouco, volta, solda, é o que eu acho que é o que você mais vai usar. Que mais vamos usar. Vou me incluir no processo de aprendizagem também, porque eu também estou aprendendo, né? Então eu estou fazendo quase de propósito, assim, bem rápido e deixei para o finalzinho fazer a mão inteira, para você ver como não é tão difícil quando você pensa nessas sequências de geometria. Acabou a mão, né? Uma dica, os dedos estão muito fininhos, ok? Então eu vou selecionar todos, vou dar um Ctrl J e pela primeira vez, né, a gente vai entrar dentro de Edit Mode. Edit Mode é um modo onde você move os pontos da malha, quase como Sculpt Mode, né? Só que aqui você está alterando a malha em si, né? Então selecionei a malha, Ctrl Tab, Edit Mode. Uma dica, em qualquer modo que você estiver, se você apertar só Tab, automaticamente você vai para Edit Mode, tá? Se eu estou no modo de escultura, aperto Tab, já vai para Edit Mode. Modo de objeto, aperto Tab, já vai para Edit Mode. O que eu sugiro que você faça dentro de Edit Mode? Você deu um merge em todos os dedos, quer afinar, quer engordar eles um pouco, todos ao mesmo tempo, né? Entra dentro de Edit Mode, seleciona tudo, né? Como que eu sei que eu tô todo selecionado? Aqui não tem nada selecionado, aperto a tecla A de All, selecionei tudo, né? Tá tudo laranja, tudo selecionado. E vou usar o atalho Alt S. Alt S é uma escala, só que em direção da normal dos vértices, das faces, né? Então as coisas vão ficar meio que... É como se fosse usar o inflate, que a gente não viu ainda, né, mas é equivalente. Então, Alt S, eu consigo tipo deixar fino e grosso. Então vou deixar bem grosso, né, os dedinhos. Acabou de fazer isso, volta para Object Mode, né, e continua. Nesse caso eu vou juntar, você não precisa juntar os dedos, se você quiser pousar eles, mas eu vou juntar tudo, Ctrl J, Ctrl A, aplica a transformação, o pivô foi lá para casa do chapéu, mas por enquanto não tem problema, porque... Não, por enquanto tem problema sim, né? Vou usar aquele comando lá, Origin to Center, porque eu quero só colocar a mão aqui. E aí, né, eu fiz errado.
Graças a Deus não, dá para consertar. Eu fiz errado, né? Porque eu deveria ter feito o dedão para cá. Eu vou fazer um macetinho, né? S, X, menos 1, você flipa o objeto. Escala, né? No eixo X, só que negativo. Meio que você pega o objeto e passa ele de trás para frente. E aí eu vou aplicar uma escala mais... vou aplicar a transformação dele novamente, né? Para ter certeza que não deu problema. Vou voltar o pivô dele ali. A mão do bicho, eu acho que eu vou fazer assim mesmo, né? Nessa pose mesmo. Né? Tipo aqui, vou deixar grandona. Ou não. Não, acho que não. Senão vai ficar muito do mal. Né? Tipo assim. Né? Vou dar um remesh agora em tudo. Né? Vou salvar antes de dar um remesh. Vou dar um remesh. Sculpt Mode, R, né? Ctrl R. Se tiver colando os dedos, né? É porque talvez o remesh foi muito pequeno. Se você quiser, você pode ir lá, né? Vamos ir lá, né? Ir lá significa eu posso pegar esses dedos e rotacionar eles. Como eu peguei esses dedos? Boa pergunta. Eu entrei dentro de Edit Mode e selecionei as partes. Como selecionar as partes? Se você pegar um vértex, né, de um objeto, os objetos aqui estão separados, né? Essas esferas estão separadas. Se você selecionar um vértex dele, na verdade não precisa nem selecionar. Se você só colocar o mouse em cima dele e apertar L, ele vai selecionar o objeto inteiro que tiver separado, tá? Então, coloca o mouse em cima, L, coloca o mouse em cima, L. E aí eu consigo rodar e separar aqui. Esse dedo aqui, ó, né? Aí eu vou apertar A 2 vezes para soltar. É isso? Para soltar a seleção, L, 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 vem para cá, arrasta para cá. Né? Separei um pouco os dedos, volto para Object Mode, entro Sculpt Mode, remesh de novo, Ctrl R, beleza, não colou, colou só um pouquinho aqui, mas é que eu consigo consertar com Shift e já era, né? Se eu quiser, eu posso juntar com o braço, né? Posso juntar com o braço. E vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Ó, Object Mode, seleciono o braço, Ctrl J, né? Só que aí deu um problema, né? Ele perdeu a simetria, não tem problema, né? Volto, Sculpt Mode, Remesh. Aqui talvez tenha que ser um pouco maior e beleza. Juntou o braço com a mão, volto para Object Mode, Mirror, pego a simetria. Pressa, né? Sei que foi rápido demais essa última etapa, tipo, a gente fez uma mão e juntou e colou, entrou e tá, mas assiste de novo, se pá, mas acho que tá claro o que eu fiz. E esse foi o resultado dessa segunda sessão. Na terceira sessão a gente começa a detalhar e supostamente já tem ali o final dessa primeira etapa, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e por enquanto é isso aí.